Quero tomar mais um vídeo na web, bem rapidinho, para comentar. Quero comentar o. Tanta coisa que eu quero falar, cara. Vou tentar gravar 2 vídeos nesse aqui, rapidinho. Vou falar agora sobre essa campanha do YouTube, que é o Orgulho de, né? É uma campanha que o YouTube lançou. O Proud, né? Então, mas antes de eu continuar isso aqui, eu quero te dar algumas premissas do que eu vou falar. Então, rapidamente, né? O orgulho de ser, né? A hashtag em português é o orgulho de ser. Então, eu quero te dar umas premissas, né? O proud to be, em inglês. Algumas premissas do que eu vou abordar com você. A primeira premissa: eu não vou falar sobre LGBT, eu vou falar de LGBT. Então, eu vou falar da comunidade LGBT. Por que eu não posso falar sobre a comunidade LGBT? É muito simples, é porque eu não faço parte da comunidade LGBT. Eu sou homem heterossexual. Mas eu vou falar de. Mas e por que é a diferença de falar sobre ou falar de? Porque isso me confere. Eu não tenho legitimidade para falar sobre, porque não faço parte. Mas eu posso falar de. E já é importante que você entenda que eu quero justamente falar. Meu discurso não é voltado para a comunidade LGBT, mas é sim voltado para a comunidade hétero, né? Então essa é a primeira premissa, né? Primeiro degrau para que a gente aborde esse discurso. E a segunda coisa que você precisa entender é o seguinte: num conceito amplo, comunidade LGBT, que é a qual eu estou falando de, é a qual eu estou me referindo, é diferente de movimento LGBT. Porque movimento LGBT, num sentido mais popular, é visto como movimento político. Então, eu não vou analisar movimento político LGBT, eu vou falar da comunidade LGBT. É a mesma coisa, feminismo é a coisa que movimento feminista é a mesma coisa que movimento feminino? Não, são diferentes. Movimento feminista é um movimento de classe político. Movimento feminino é uma evolução social, antropológica, o que se quiser, das mulheres, né? Em direito, pensamento, posicionamento, é uma coisa. Feminino. Feminista é um movimento político de classe. E eu quero falar da comunidade LGBT, porque nem todo o gay, lésbica, bissexual e transexual, transgênero, se identifica com o movimento político LGBT. Que tem alguns nomes conhecidos aí, como Jean Williams, por exemplo. Mas ok, então vamos lá. Então esses são os 2 passos, 2 premissas para que você entenda o que eu vou falar. Saber primeiro que eu vou falar de e não sobre, porque não faço parte, e saber que eu quero falar com quem é hétero, justamente, não com quem faz parte da comunidade LGBT. E entender que eu falo de comunidade, do grupo de pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais ou transgênero, e não de movimento político. Beleza. Então, dito isso, tem 2 pontos que eu quero abordar com você. Né? 2 premissas, já abordei, e 2 pontos. 2 premissas para 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é o fato de que nós temos, existe, sim. Primeiro, antes disso, o primeiro ponto que eu quero abordar com você é que nós precisamos entender que pessoas estão acima de ideias, de ideais. A gente precisa entender que pessoas concebem ideias, pessoas apoiam ideias. A gente tem que entender que pessoas sentem fome, sentem dor, alegria, vivem e morrem. Quando você quer matar uma ideia, não adianta matar uma pessoa. Matar pessoas não mata ideias. Nunca. Às vezes, faz com que uma ideia se torne imortal. Então, quando a gente quer matar uma ideia, a gente tem que atacar uma ideia e não as pessoas.
Você nunca vai convencer uma pessoa com ódio. Nunca, com irracionalidade. E eu posso te dar um exemplo, eu não vou abordar profundamente, mas posso te dar um exemplo desse atentado agora em Orlando. Nos Estados Unidos, tem 3 vertentes de discurso. Né? O discurso da Hillary, que bate, né, na questão da homofobia, em função desse atentado. Nós temos o discurso do Obama. E nós temos o discurso do Trump, que é um discurso onde ele aponta apenas o terrorismo. E eu não quero abordar esse atentado agora, eu vou abordar em outro vídeo. Eu quero te dizer que, para você, não americano, não importa. Para você, o que deveria importar são pessoas. Então, sim, você deveria, a conduta moral, ética, razoável que se espera de você é, sim, empatia e compaixão com todos aqueles mortos e com os familiares dos mortos naquele evento. Ah, mas também morre católico, morre. Ah, e também morre criança na África. Mas nós não estamos falando nem de católico e nem de criança na África. De um atentado que matou apenas integrantes da comunidade LGBT num ponto de encontro de apenas integrantes da comunidade LGBT. Ponto. Então, teu papel é botar pessoas acima de ideias. E sim, ter empatia com essas pessoas e com essas famílias. Deveria ser esse teu papel. De um cidadão digno, de uma pessoa digna, coerente, honesta. Por quê? Porque pessoas estão acima de ideias. E se tem alguma coisa que você não concorda em movimento político, em posicionamento, em valorização moral, em juízo de valores, saiba que você só vai conseguir atingir o seu objetivo quando você atacar ideias. Atacar pessoas, promover qualquer tipo de justificativa, de ódio, de raiva, ou justificativa para não ter empatia com o acontecimento, não faz de você uma pessoa que busca algum tipo de entendimento, que busca algum tipo de conflito, que é o que nos traz entendimento. Conflito, eu mostro uma ideia, você mostra a sua, podem ser diferentes, nós procuramos um meio termo para caminharmos juntos. Confronto, nós vamos bater de frente e um vai ter que passar por cima do outro, esmagar a ideia do outro. E confronto não tem nada a ver com democracia. Democracia, eu gosto muito de uma frase que diz que é justamente a capacidade de fazer com que conflitos não se tornem confrontos. Bueno, então a primeira coisa que eu quero dizer é que sim, minha visão é parafraseando Yeomin Park, que é uma norte-coreana, a gente precisa se preocupar mais com pessoas e menos com ideias. O nosso grande problema é que a gente ainda foca mais em ideias do que em pessoas. E são pessoas que sofrem, que concebem ideias, que mantêm, que sustentam o Estado, que justificam toda essa festa aqui. São pessoas. Então esse é o primeiro ponto que eu quero abordar para você. O segundo ponto é o orgulho de ser LGBT. Por que, na minha visão, orgulho de ser LGBT é algo bom e orgulho, por exemplo, de ser hétero é algo triste. Mas primeiro a gente tem que entender o que é orgulho. A primeira coisa que a gente tem que entender. Orgulho, gosto muito desse exemplo, que é muito prático, uma criança entenderia. Orgulho é quando você assiste um espetáculo de si mesmo, aquilo te engrandece e você aplaude a esse espetáculo. E vergonha é o contrário, você assiste o espetáculo de si mesmo, aquilo te apequena. Isso é vergonha. Mas então, qual é o motivo de ter orgulho de ser um integrante da comunidade LGBT? No meu ponto de vista, de quem fala de. No meu ponto de vista, é porque se você faz parte da comunidade LGBT, você se assumir, você já está se colocando totalmente fora de linha de zona de conforto. Porque sim, existe homofobia. Quando você se declara gay, lésbica, bissexual, sem falar de transgênero, que transgênero, se eu fosse parafrasear uma aula minha que eu faço de segurados de previdenciário e tal, eu digo, transgênero seria a falha na Matrix, no sentido de que é
o tipo que mais sofre, em todos os sentidos, psicológico, social, né? Mas, então, você vai enfrentar a barreira com a tua família, a homofobia com a família, muitos são expulsos de casa, né? Dificuldades para conseguir emprego, para se achar no mercado. Basta você ver, provavelmente você que vive nesta geração já teve algum colega de faculdade, colega de escola, talvez colega de trabalho homossexual, talvez lésbico, lésbica, talvez bissexual. Pouca frequência você vai ter um transexual como colega, porque é muito mais difícil para eles se inserirem no mercado, de maneira geral. Mas é realmente muito mais difícil a vida para essas pessoas, porque a sociedade, sim, tem existe uma cultura, né? Uma cultura, né, de tratamento pejorativo de pessoas que fazem parte dessa comunidade. Você vê um casal de homem e mulher, se eu tiver tempo eu vou editar em algum lugar aqui, mas provavelmente não vou fazer. Um casal de homem e mulher, né? Um casal homem e mulher só sorrindo um pro outro. Você acha romântico, você acha meigo. Um casal de dois homens ou duas mulheres sorrindo outro pro outro, alguns vão achar que é feio, ou que é isso, ou que é aquilo. Então a gente tem uma cultura, sim. É verdade. É importante que você entenda, que você aceite o preconceito que existe em você. E por que é importante que você entenda isso? Deixa eu te dar um exemplo meu. Eu me criei nos anos 90. Então, e aí fui muito criança nos anos 80. Então tinha somente dois palavrões que se eu ouvisse, né, xingamentos na época, que se eu ouvisse como criança, eu tinha obrigação de revidar, não importa que fosse uma criança maior que tivesse dito. Eu apanhei diversas vezes por causa disso, mas eu era obrigado a revidar. Era filho da puta e viado, bichinho, alguma coisa assim. Você era obrigado a revidar. Obrigado. Então como é que você quer dizer que você que se criou nos anos 80 ou mesmo nos anos 90, você não tem preconceito com LGBTs? Você tem, sim. E por que é importante você entender que você tem esse preconceito e que esse preconceito faz parte de uma construção social? Porque quando você entende que tem preconceito, você passa a entender quando está discriminando. Porque ter preconceito na nossa sociedade hoje é normal, é natural. O que não é aceitável é discriminar. Preconceito é quando você não entende. E aí você não tem um conceito, você tem um pré-conceito. E muitas vezes esse preconceito pode vir com um preconceito. A gente pode ter uma espécie de preconceito positivo. Pode. Por exemplo, você está na rua, né? E aí tem 5 caras vindo da tua direção mal encarado. E aí ali meio cagado, meio mulambento, meio fudidão. E você tá ali, fraquinho, sozinho, talvez com um problema no pé, mancando, de noite, não sabe onde tá, acabou de receber o salário, tá tudo no teu bolso. Se tiver uma loja aberta, você entra se fazendo de louco para não cruzar o caminho dos caras. Acabou de ser preconceito, podem ser só 5 amigos. Mas pode ser que são 5 amigos procurando um trouxa pra fazer a festa. Você teve um preconceito porque não conhece os caras. Esse preconceito pode salvar o teu saláriozinho que estava no teu bolso. Então nem sempre é negativo ter preconceito. Quando você não conhece, você tem preconceito. Agora, quando a gente fala de preconceito voltado para a temática da homofobia para a comunidade LGBT, nós estamos falando de discriminação acima de tudo. De você discriminar, de você aceitar a máxima de prefiro ter um filho morto a ter um filho gay. De você aceitar máximas assim. De que você pode necessariamente... Primeiro que há uma cura para esse condicionamento. Que pode ser um condicionamento às vezes, pode às vezes não ser. Eu te falei que, num outro vídeo inclusive, eu te falei que pessoas nascem com uma condição sexual assim, assado. Pode ser que algumas sim, pode ser que algumas não. Nós somos tão complexos. Eu já falei que eu acredito que a maioria da população não é nem homo nem hétero, é bi. Eu creio mesmo nisso.
E aí acredito numa influência comportamental que te leve mais para um lado, para o outro, ou para os dois. Por que não? Para todo mundo, não. Para alguns, sim. Para outros, não. Mas isso não importa. O que importa é que você não pode ser cretino ao ponto de não assumir a realidade de que existe homofobia e de que a comunidade LGBT é discriminada, como premissa. E eu não estou te dizendo que um integrante da comunidade LGBT é um santo, uma pessoa maravilhosa e iluminada por Deus, ou por quem quer que seja. Não, é uma pessoa normal como você, cara. E merece todos os benefícios que você merece. Tudo. De respeito, de dúvida, de tudo. Só isso. E reconhecer que você tem um preconceito e que isso faz parte da sua criação é o primeiro passo para que você não discrimine. Isso é essencial. Eu não vejo mal no preconceito. Haja vista que ele é uma resultante que não depende de você. Pode depender de você passar ele para os teus filhos, mas receber ele não dependeu de você. Mas depende de você assumir isso e parar de ter discriminação velada. Dizer que não tem preconceito, mas... E depois do mais vai vir uma merda. Entenda que você tem preconceito, e muitas vezes porque não conhece, ou porque não convive. Mas entenda que não conhecer ou não conviver não te dá um direito de discriminar. E isso é importante. Que você entenda. Eu não sei se tinha mais uma coisa que eu queria falar, porque eu não fiz roteiro nem nada, mas eu fiquei pensando nisso ontem. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. São esses dois pontos que eu queria abordar. Primeiro, que existe sim a homofobia e que você tem que... Eu acho importante que você assuma o seu preconceito para que você possa evitar a discriminação. Porque, como eu te falei, pessoas são mais importantes que ideias. Muito mais importantes que ideias. E é isso que eu acho que está na hora da gente se ligar. Para que parem... Para que a gente possa viver melhor. Com menos ódio, com menos raiva, com menos segmentação na sociedade. Uma sociedade unida é muito mais forte. Uma sociedade que busca entendimento por meio do conflito e evita confrontos é uma sociedade muito mais forte e muito mais evoluída. Só que isso a gente só consegue atacando ideias e não pessoas. E a gente tem uma mania no Brasil aqui, cara. Se você não concordar comigo, o primeiro impulso que você tem é de me xingar, ao invés de combater o meu argumento. E isso é algo que beira, de verdade, uma demência, porque parece que a gente não tem capacidade de se comunicar. É como se um lobo reclamasse do cacarejar de uma galinha. Quer dizer, os caras não se entendem, aí estão reclamando do... Você entende? É muito doido isso. Então esse vídeo fica por aqui e a gente se fala. Um grande abraço e até a próxima.